Fala galera, ótima noite. Por favor, quem for entrando puder sinalizar de alguma forma se estão me ouvindo, por favor, com uma palminha, um joinha, algum sinal, por favor. Show de bola, pessoal. Tá ouvindo bem por aqui? Bom, nosso convidado já está aqui, deixa eu colocá-lo. Temos muito a falar. Rodolfo, Fala ali, tudo bem? tudo bem e você? Beleza, me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Como é que estamos aí na Show de quarentena? bola. Trabalhando bastante, né? Parece que na quarentena a gente trabalha mais que o normal, né? O dobro. Pois é, não dá para sair, não dá para ter lazer, mas enfim, vamos aproveitar esse momento para falar um pouco dos mercados, né? Acho que uma das coisas que a gente mais gosta de falar, que é sobre investimentos. E galera, acho que o Roberto é uma pessoa que é mais low profile, mas ele é uma pessoa que fez muito pelo mercado financeiro, tanto aqui no Brasil e está fazendo aí no mundo agora com a Avenue. Então, ele é o fundador da Avenue e queria que ele, por favor, você falasse aí um pouquinho de você, falasse um pouquinho da sua trajetória, por favor, aí no mercado financeiro. Ah, não, lógico. Não sei se é tão divertida assim a minha história. Mas, é, eu e meus sócios aqui, a gente tem bastante experiência em desenvolver corretora de valores, né? Então, sempre para pessoas físicas, sempre de forma digital, né? Já fez isso, a gente já faz isso no Brasil, pô, desde 97, né, quando a internet começou a ficar mais comercial, né? Então, desde lá, a gente sempre trabalhou no desenvolvimento de instituições financeiras, corretoras de valores, sempre de forma digital, sempre para atender o pequeno investidor individual pela internet e com foco em educação financeira, né, um foco em acesso. Então, quando a gente estava em 2005, 2003, eu fundei minha primeira corretora, chamava WinTrade. Então, quem tem mais um pouco de idade lembra, fez muito sucesso nos anos 2000. E pô, chegamos a ter, sei lá, era uma época de números muito diferentes no mercado, o mercado ainda era muito menor, mas vinha de um período onde só pessoas muito ricas acessavam o mercado financeiro, um ambiente de bolsa. Então, as primeiras corretoras de valores digitais que deram esse acesso para a pessoa física iniciar a investir na bolsa. E foi um período muito bom, né? Também foi um período de bull market, igual esse que a gente viveu nos anos recentes. Foi um período de muito aprendizado, né? E foi lá também onde a gente aprendeu muito como ser empresário. Então, a WinTrade fez muito sucesso nos anos 2000, depois a gente acabou vendendo, e em 2012 eu fundei a Clear, que também era uma corretora focada em pessoas físicas, dessa vez com uma atividade um pouquinho mais de trade, né? A Clear, a gente lançou ela, a gente começou a desenvolver em 2010, mas para ela ficar pronta, né, foram 2 anos, e a gente, quando abriu em 2012, era um momento onde as corretoras estavam muito machucadas, né, porque veio de 2009. Então, 2008, 2009, 2010 foram anos muito difíceis. Quando a gente lançou, né, o mercado estava precisando de uma novidade, então a Clear deu muito certo, muito rápido, a gente juntou, ela brequivou muito cedo, a gente juntou com o grupo XP com 1 ano e pouquinho de vida. Depois dessa juntada, eu continuei com o meu cargo lá de diretor de CEO da Clear e acumulei as diretorias de tecnologia e de marketing do grupo XP. Foi também super aprendizado para mim. A gente viu bastante coisa, aprendeu bastante coisa, viveu um crescimento enorme do mercado de 2014 até 2017, que foi quando de verdade, eu lembro que a gente naquela época, não sei se vocês vão lembrar, a gente falava de desbancarização, né? E a gente viu de verdade um movimento muito grande de pessoas saindo de produtos muito básicos, como poupança, né, alguns fundos de renda fixa dos bancos, sejam produtos muito pouco eficientes para o mercado financeiro. E nessa migração que a gente viu a partir de 2014, que trouxe um fluxo financeiro muito forte para as corretoras independentes, o que a gente começou a perceber é que a demanda por produtos internacionais ia acontecer também no varejo, né? Então, o público private inteiro já negociava, quando você tirava uma foto do mercado financeiro assim, de 2014 para frente, os clientes muito ricos já tinham exposição internacional,
né? E num paralelo com aquele meu começo de carreira, onde só pessoas muito ricas tinham acesso aos ambientes de negociação em bolsa aí no Brasil, né? A gente viu que o varejo, a pessoa física, não tinha também acesso à diversificação internacional, né? A gente se desligou do grupo da XP lá mais ou menos em 2017, né? Perto da transação lá com o Itaú, e mudamos aqui para os Estados Unidos para fundar a Avenue, né? Então é um grupo, antes de falar da Avenue, a gente tem um grupo assim, muito experiente em mercado financeiro, né? Com experiência operacional, regulatória, com postura institucional, o que é importante. O que eu entendo como missão financeira, né? É uma missão só, né? É a boa guarda do dinheiro dos outros. E para fazer essa boa guarda, você precisa de muito preparo. Não só um preparo executivo, operacional, mas também um preparo no ambiente financeiro. Então, na Avenue, para ajudar a gente nessa missão super nobre, que é conectar pessoas que não moram aqui nos Estados Unidos ao sistema financeiro americano, a gente convidou só investidores, quer dizer, a gente convidou pessoas muito importantes no sistema financeiro brasileiro para comporem o nosso quadro de acionistas. Então, aqui, além de mim, a gente tem sócios como Carlos Ambrosio. Assim, para quem não conhece, Carlos Ambrosio é presidente da Ambima, né? Que é como se fosse a nossa FINRA aqui nos Estados Unidos. Então tem o Alexandre Audi, que era presidente do Deutsche Bank, foi diretor do BBA. Então são o Paulo Lehmann, são nomes que têm muita trajetória no mercado financeiro, né, que ajudam muito a gente a construir e tocar essa nossa missão aqui de dar acesso ao sistema financeiro americano agora. Show de bola. Bom, acho que até você falar dos outros sócios aí é bem interessante, porque eu particularmente invisto na Avenue, e quando eu olhei a Avenue eu falei, poxa, deixa eu ver quem está por trás da Avenue. Então, um dos primeiros nomes que apareceu foi o seu, e o legal também é ver outros sócios que também são grandes no mercado financeiro e têm essa visão diferenciada e de prover esse acesso, porque eu acho que é fundamental. Muitas das vezes os investidores aqui do Brasil focam muito no Brasil, que o Brasil é o país do futuro e tudo mais, mas olha o quanto que o dólar já subiu esse ano e o quanto que nós em dólar ficamos pobres, né? Então, acho que esse acesso é realmente fundamental. E mais, o que a gente viu nos últimos anos, né, é que assim, a maturidade do sistema financeiro aí do Brasil vem mudando de forma, tipo, o público vem ganhando maturidade. Então, se a gente voltar 10 anos no tempo, a gente estava falando de um investimento basicamente bancarizado, né, em poupança. O que, Rodolfo, num ambiente de juro muito alto e inflação alta, não é tão traumático assim, porque esses produtos mascaram. A gente, como profissional de mercado financeiro, sempre deu muita porrada em poupança. E sempre foi muito difícil bater em poupança. Sabe por quê? Porque, como na estrutura de produto, a poupança sempre foi meio que o produto perfeito. Ela é muito fácil, né? Tá na família brasileira há muitos anos, todo mundo confia, né? E ela, bem ou mal, com o juro alto, mascarava a rentabilidade. Então, toda vez que você batia na poupança, voltava na sua cara, assim, né? Não tinha muito... Em 2013 e 2014, ou 12 e 13, agora não tô com a data na cabeça direito, foram 2 anos onde a poupança perdeu para a inflação. Então ela não fez o seu papel principal, que era a proteção do poder de compra das pessoas, né? E foi dali para frente que a gente viu uma migração acontecer para a indústria independente. O que aconteceu dessa migração para cá, Rodolfo, é que a economia brasileira continuou evoluindo. Então hoje a gente vive um ambiente onde a gente tem aí no Brasil juros e inflação decente, né? E aí não tem muito segredo, né? A gente tem o tripé econômico, né? Juro, inflação e câmbio flutuante. Você ancora as duas primeiras, alguém vai escapar, né? E a verdade é que ao longo dos últimos 10 anos, a economia brasileira se abriu bastante, né? A ponto da classe média brasileira, essa classe mais poupadora, que precisa de preservação de capital, ter ficado com uma exposição no estilo de vida muito dolarizada, né? E na medida que a vida é tão dolarizada e a inflação, aquela inflação oficial, né, medida pelo IPCA, não representa mais o custo de vida da classe média. O que aconteceu foi, a gente ancorou juro, ancorou inflação, a moeda escapou, a inflação da classe média, o custo de vida do poupador, né, andou e ele não estava protegido, porque ele estava tentando se indexar com outra coisa. Então, cada vez mais a gente vai ver no Brasil, igual acontece em todas as outras economias do mundo, né, que a preservação de capital
precisa ser mais atrelada ao dólar, né? E quando a gente vai falar de assim, 101 de alocação financeira, né? Você tem lá 3 parcelas: preservação de capital, income, né? Renda, e risco, growth. Essa primeira parte da preservação de capital, geralmente ela precisa ganhar da inflação, né? Mas qual que é a inflação? Qual que é a inflação da tua vida? É isso que acho que o brasileiro começou a acordar, né? Pô, a inflação da minha vida aqui talvez não seja medida pelo IPCA. Talvez ela tenha um componente de dólar muito mais importante do que eu acredito. Então, por que e a gente escuta muito assim do público, né? Pô, eu aprendi que eu tinha que sair do banco para investir melhor, né? Então eu saí do banco, eu diversifiquei, hoje eu ganho do IPCA, né? Por que Katsu eu estou mais pobre? É porque a tua inflação é em dólar, ela não é real. Então essa preservação de capital vai começar a acontecer. Acho que a exposição financeira internacional, que sempre foi muito importante para todos, agora vai ficar evidente. Então esse fluxo a gente deve, e a nossa missão aqui é prover este acesso, né? E um acesso, Rodolfo, o que chama atenção é quem deveria dar esse acesso poderia ter dado esse acesso há muito, muito tempo, né? As instituições financeiras, por exemplo, aí do Brasil, as maiores, as mais representativas, tem corretoras aqui nos Estados Unidos há anos, né? Algumas há décadas. Mas este acesso só é dado àquele cliente muito grande. Então, porque os mínimos são sempre mínimos acima de $500 mil. De novo, resgatando lá o ciclo da história, um movimento parecido como eram as corretoras no início dos anos 2000. Né? Você só dava acesso a clientes muito grandes. E aí vem a internet, vem a automação e democratiza esse acesso. Então esse é o nosso papel novamente aqui de construir essas pontes, essa avenida para o sistema financeiro americano. Show de bola. E é um acesso que ele é bem interessante porque ele é um acesso em várias formas, né? Por exemplo, as pessoas muitas vezes quando querem se indexar o dólar aqui no Brasil, eles vão olhar para um fundo cambial, né? Geralmente para ganhar ali no câmbio. Ou aqueles que conseguem investir em BDRs aqui no Brasil, boa parte estão voltadas para investidores qualificados, que são aqueles que têm 1 milhão ou mais de investimentos. Então não é um acesso tão claro assim a esse mundo do investimento que a gente tem no exterior, né? Até em níveis de ativos, a gente tem 400 aqui no Brasil, contra juntando NYSE e Nasdaq aí mais de 8 mil. Então, é um acesso muito bom esse. E não tenha dúvida, assim, e quando a gente fala sobre acesso não é só te dar um sistema capaz de você abrir conta rápido e mandar dinheiro fácil. Não, acesso é te dar a segurança de que você está investindo numa instituição financeira correta, né, com pessoas que têm histórico, com o preço adequado, né, com o time preparado. Então, a gente viu, assim, investir nos Estados Unidos sempre foi possível durante muito tempo, mas sempre de formas não muito adequadas, ou muito caras, né, ou muito desreguladas. Então, o pessoal indo muito, faz de qualquer jeito para cortar os custos. Então, montar uma instituição capaz, assim, entender que acesso é muito mais do que um site, é o que é importante. Entender que acesso tem a ver com muita preparação, tem a ver com a escolha de um ambiente tocado por pessoas certificadas, reguladas, que têm histórico, para a gente tem se mostrado, para a gente tem nos premiado bastante, né? Então, e parte disso também vem da educação financeira, né? Então, a educação financeira, de entender quais são os produtos que me protegem dessa dolarização que a gente está falando. Você tem fundos cambiais, né? Igual no passado a gente tinha, que o fundo cambial, o fundo que lá está o underline dele é a cota, é o câmbio, né? É igual no passado a gente tinha era comum no Brasil você ter um fundo de Petrobras, lembra? Tinha um fundo que comprava uma ação só. Quando as pessoas passaram a ter acesso, né, a comprar direto para a Petrobras, esses fundos meio que morreram, né, porque eles são muito caros, muito ineficientes. O que a gente acha é, como é que as pessoas que não tinham acesso ao sistema financeiro americano se protegiam no passado? Compravam o fundo cambial, né? Então, só que o fundo cambial é muito pouco eficiente, né? Um produto eu faço paralelo lá de novo, com o fundo de Petro. Por que você vai lá e comprar este fundo, esse intermediário, se você pode vir se expor ao ativo cru? E mais, você se expõe esse ativo cru e faz ele render através de uma alocação bem feita. Então, acho que isso é a grande transformação que a gente vai ver daqui para frente. Show de bola. E, bom, acho que a gente está num momento agora de bastante estresse no mercado, né? Muito em virtude do coronavírus, da guerra do petróleo e tudo mais. A gente vê aí o dólar subindo quase 30% no ano. E para você, Li, qual que é a importância do investidor, mesmo que aqui brasileiro, ter uma perna
ter um pedaço da sua carteira de forma dolarizada, né? O quanto que o dólar é importante, enfim, a gente sabe que o mundo é meio que verde, então, para você, por que que é importante o investidor daqui olhar para o dólar também? Eu acho assim, você tem um monte de justificativa, um monte de benefício ao se expor ao sistema financeiro internacional, ao se diversificar. E aí você tem que sempre olhar para qual tipo de dinheiro a gente está falando. Então, lembra lá que a gente falou? Preservação de capital, renda e risco. Quando a gente fala de risco, vamos pegar esse primeiro. Pô, você quer risco, o risco ele tem a ver com a busca de alternativas, oportunidades melhores de exposição. Né? O sistema financeiro americano, né, tem a grande maioria das maiores empresas do mundo. Quando a gente fala num sistema financeiro menor, como o do Brasil, a gente está falando assim, você tem a busca por exposição por um ativo, por 1% dos ativos do mundo. Então aqui nos Estados Unidos você tem mais alternativas. Se a gente for para o outro lado da conversa, que é na preservação de capital, né, a gente vê que a economia americana é onde é mais robusta, é vista como uma das mais, se não a mais segura do mundo. Né? Então, em momentos de estresse como esse que a gente está vivendo, investidores do mundo inteiro ficam avessos a risco, ou seja, aumentam essa parcela de preservação de capital na sua alocação e buscam uma coisa só, que chama segurança. Né? Então, a gente tem um movimento que a gente fala muito sobre flight to quality, né? Investidores adicionais, investidores grandes do mundo inteiro, durante a vida inteira fizeram esse movimento em momentos de mais ansiedade no mercado, né? Para a gente colocar assim. Então, uma coisa é você expor ou não, né? Outra coisa assim, você pelo menos precisa ter acesso, né? Você precisa ter meios de se expor ao sistema financeiro internacional quando esses momentos ocorrem. Então, voltando lá, para essa parcela de preservação de capital, né, não adianta você querer preservar capital ficando dentro de preso a um ambiente mais volátil. Né? Em um momento onde o estresse é global, né, esse estresse impacta todo mundo ao mesmo tempo. Então, se você quiser menos volatilidade, mais segurança, mais capacidade de preservação, você precisa buscar ambientes mais robustos, mais seguros. E o mercado americano sempre se coloca aí muito bem nesses momentos para esse tipo de capital. Então, assim, para todos os tipos de dinheiro, né, preservação, income, renda e risco, o mercado americano é atrativo. Tá? Eu acho que como a gente está nesse momento mais de estresse, de medo, né, onde a parcela da preservação de capital aumenta, a gente fica mais atrativo para este dinheiro. Tá? Então é aí que a gente entende. E o que eu acho que é importante é que as pessoas agora têm a capacidade de se mover para cá. Né? Muito pouco tempo atrás, imaginar, eu quero defender o meu capital. Você não consegue, você não tem instrumento. Então, dar o instrumento ao poupador, eu acho que é a nossa missão aqui, e é o que a gente tenta fazer de forma assim, correta, fácil, bacana, e estamos super felizes aí com tudo que está acontecendo assim, na nossa carreira, enfim, no presente da vida. Eu acho que isso é sensacional, e até a questão do acesso, uma coisa que como investidor eu prezo muito é a diversificação, né? O próprio Ray Dalio diz que esse é o santo grau dos investimentos, né? É o nosso último almoço grátis. Então, eu entendo como a minha carteira que eu tenho no exterior é uma parte da minha diversificação, não porque aqui no Brasil não tenho boas opções, tem boas opções e tudo mais, mas é completamente diferente eu poder, por exemplo, me expor a uma Apple, a um Facebook, a própria XP que abriu o IPO aí no Nasdaq recentemente. Então, essa diversificação ela é interessante, porque eu não dependo só do Brasil, a partir do momento que eu também tenho parte do meu capital fora daqui. Então, eu acho que essa diversificação ela é bem saudável para o investidor. E eu queria saber de você, né, nessa questão de acesso, quais são os tipos de investimentos que a Avenue oferece? Bom, a gente hoje oferece acesso aos ativos que são listados em bolsas. Né? Nas maiores bolsas dos Estados Unidos, aí inclui NYSE e Nasdaq. Então, são ações, né? São REITs e são ADRs e ETFs. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, além o ambiente de listado, o ambiente de bolsa é muito forte nos ETFs. Né? E ETFs muito fortes também no ETF de renda variável, mas também no renda fixa. A gente, quando fala, até por um pouco de pouco conhecimento, quando fala de sistema financeiro americano, olha que engraçado, as pessoas, nos testes de mercado que a gente faz, as pessoas ligam o sistema financeiro americano mais a risco do que a proteção, mais a renda variável do que a renda fixa.
né? Então, a renda variável aqui é muito importante. Metade da população acessa ela através das bolsas. Mas a renda fixa aqui é maior ainda, né? É o maior mercado de renda fixa do planeta e muito representado pelos ETFs. Então, hoje, como a gente dá acesso via as nossas plataformas a tudo que é listado em bolsa, e aí eu incluo renda fixa, né? ETFs de renda fixa, ETFs de renda variável, ações e REITs. E o que a gente vê aqui é que pelo menos 50% da nossa base, né, tem se distribuído muito mais em ativos de proteção do que em ativos de mais risco, né, o que deixa a gente feliz por entender essa transformação do mercado. Então, no passado, as pessoas viam o sistema financeiro americano como, pô, eu vou me diversificar para pegar um pouco mais de risco, né? Quando, na verdade, depois que elas abrem a conta, elas percebem que elas vêm buscar as proteções aqui, né? Que o risco, ela tira risco das carteiras dela. Então, mas ainda assim, como é tudo muito novo, a maior busca ainda são pelas aquelas ações mais famosas, né? Que é chamada das FANGs, né? De tecnologia. Mas o componente de ETFs de renda fixa vem crescendo muito, muito mesmo, assim. E ouro, né? Nesse momento ganha exposição. Não, é muito legal. Acho que esse universo de ETF ele é muito interessante. Acho que por dois motivos, né? Primeiro, pela diversificação que ele te traz e é um baixíssimo custo. Então, até mesmo Warren Buffett ele não está conseguindo bater o S&P 500 há alguns anos, né? Exatamente porque acaba sendo aí um mercado muito mais eficiente e os maiores players aí do próprio S&P 500 são empresas de tecnologia que são geradores de caixa, que são resilientes em um cenário como esse de crise. Então, por um ponto, isso é muito legal. E outra coisa, né? Você pode comprar ideias por meio de um ETF. Então, putz, eu quero me proteger um pouco mais do mercado de ações americanos. E aí eu quero comprar aquelas empresas que pagaram dividendo de forma crescente nos últimos 25 anos. Beleza, eu vou lá, pego o NOBL, ele serve disso. Eu quero me indexar no ouro, eu compro o Yahoo, GLD. Então, eu acho que esse acesso e as inúmeras possibilidades que a gente tem com o ETF é bem interessante. Tem, inclusive, tem vários ETFs de renda fixa, o próprio TFLO é um ETF que é meio que nosso tesouro Selic daqui, né? Então, a pessoa quer deixar a grana lá indexada ao dólar e, putz, a baixíssimo risco ali, é uma baita opção. E você consegue, né, case para montar cenários para todos. Não só, quero um ETF para me expor, sei lá, biotecnologia, mas você pode montar estratégias com ETFs para cenários. Pô, eu quero montar um ETFs que vão se beneficiar na recuperação. Né? Quero ETFs que não, vão ficar cada mais conservadores ainda. Então, dada a diversidade de produtos que a gente tem aqui, é um negócio incrível, uma delícia ficar aprendendo sobre o mercado americano, porque você vê a infinidade de possibilidades, e possibilidades simples, não são aquelas restritas a pouca gente. Né? Então, às vezes, num mercado menos maduro como o brasileiro, se você quiser fazer uma estratégia muito específica, você também precisa de muito dinheiro, isso é muito caro. Né? Então, eu quero fazer uma estratégia para recuperação que eu acredito que vai ser com uma volatilidade tal. Aqui não, aqui você tem instrumento democrático, acesso líquido, né? E barato para fazer. Então, é realmente um ambiente para você, eu acredito, assim, depois de mais tempo, ter a parte principal e se diversificar ao redor do mundo. Né? Para mim, o ambiente de investimento principal deve ser os Estados Unidos e a diversificação é fora. Né? Então, é um pouco como o mundo pensa hoje em dia. Né? E até legal, porque muitas vezes os brasileiros aqui, eles estão acostumados aos ETFs, que nós temos BOVA11, Small 11, Divo 11, enfim. E eles são ETFs que o dividendo que eles recebem automaticamente é reinvestido, né? Só que quando você investe aí, nós temos os dividendos de forma trimestral na nossa conta, né? Então, você sentir a renda passiva diretamente também é bem interessante, né? Então, assim, tem regulações diferentes, modelos diferentes, mas enfim, eu fiz a minha carreira no mercado brasileiro, né? Sou muito grato. Né? Acompanhei cada o começo do envio das ordens, via mercado eletrônico, as pessoas começando a negociações, via produtos bons nascendo, como ETF, mas também produtos que eu considero bem ruins, como essas notas estruturadas que ganharam muito popularidade, tipo COI no Brasil. O que eu acho que aqui também tem produto bom, não acho que não tem produto porcaria aqui, tem bastante porcaria. Mas é maduro o mercado. Então, as porcarias, quando são vendidas, elas vêm cheias de disclaimers. Aqui, isso aqui toma cuidado, não tem liquidez, né? Pode, enfim, é um ambiente mais maduro. Né? Mas, de novo, que não era acessível a todos. E agora a gente acha que está conseguindo quebrar essas barreiras. Né?
Não, show de bola. E acho que tem um ponto bem legal também para quem gosta de comprar os ativos, enfim, ETFs, REITs, estoques e tudo mais, é que é diferente aqui do Brasil, que a gente tem o mercado fracionário e tem o mercado de lote padrão, né? Se eu quiser comprar uma Isso. fração de uma empresa, é possível, né? Isso era uma das coisas que eu sempre batia, passei minha carreira inteira, batendo com a turma da Bolsa no Brasil. Falei assim, cara, por que a gente está fazendo dois mercados, né? Por que a gente precisa de um... Por que a gente não lista tudo de forma unitária? Né? Nunca ninguém muito conseguiu responder isso. Nas épocas de pregão fazia sentido, né? Você ter um lote mínimo para ser negociado. Hoje em dia, não vê. Agora, uma ação, né, ela não é um bem... Ela é tipo... Aqui negocia de uma em uma. O problema é que algumas ações americanas custam milhares de dólares. Né? Tipo, a Amazon é mil e poucos, né? Agora, com Isso. toda essa avó, não tenho mais de cabeça. Não, a Amazon está Mas, 2.409 então, dólares. não Ah, para para. quem Assim, ó, curte para quem curte o Trade Map, tá aqui, ó. olha Dá lá. para ver aqui a cotação em tempo real das ações dos Estados Unidos. E qual que é o efeito de uma ação que custa 2.400 dólares, cara? É que você não consegue diversificar uma carteira menor. Né? Se você tiver que comprar ela de forma integral. Então aqui o mercado americano é comum agora, não, é uma coisa mais recente, tá? Não tem... Né? É comum você ter essa... Está começando a ficar comum você ter esse fracionamento da ação. Então você compra uma parte dela. Né? Você vira dono de uma parte dessa ação, recebe a parte representativa do dividendo, vota com a sua fração, mas enfim, isso ajuda muito a diversificar. E como você diversifica geralmente até 8 casas decimais, né, mesmo para quem tem tickets muito menores, consegue se diversificar com um monte de ação. Né? Então isso é bem legal. Isso é bem legal. É um show de bola. E Li, como que funciona a questão de segurança, né? Eu acho que é importante falar um pouco sobre isso, e até mesmo eu, quando quis abrir conta no exterior, quis entender os órgãos, enfim, a SEC, o SIPC, a FINRA, e tem corretoras que são membros desses órgãos, tem corretoras que não são, e a Avenue, ela é membro desses órgãos, então você poderia falar um pouquinho aí dessa questão de segurança e o quão Sim. importante é para nós investidores sabermos que a Avenue tem esse selo aí dessas instituições? A Avenue aqui é um broker-dealer. A gente tem outras assim, é um conjunto de empresas, mas onde você abre conta na Avenue Securities, que é uma corretora, é um broker-dealer, né? E a gente aqui fica abaixo, a gente tem dois caras que regulam. Né? Tem a FINRA, que é o autorregulador, né? Como se fosse a Anbima, né? E a SEC, que é a CVM. Então, para você ter uma corretora, você pede uma autorização, igual aí no Brasil, você pede uma autorização para o Banco Central deixa, você autoriza na CVM, depois você se cadastra nas bolsas. Né? Aqui o fluxo é mais ou menos parecido, mas quem te dá essa autorização é a FINRA. Né? E você monta uma empresa, essa empresa tem que ter capital mínimo, é uma instituição financeira, você certifica os diretores, e aí você é autorizado a ser uma instituição financeira e intermediar os investimentos dos seus clientes. Então, é isso que você precisa buscar ao abrir uma conta. Assim, essa sua corretora ela é filiada à FINRA, né? Então você vai no site da FINRA, lá, Broker Check, todos os sites de corretoras precisam ter esse link, e lá você vai ver se essa corretora é membro ou não. Outra coisa importante é, as pessoas que te atendem, elas têm o Series 7, aí no Brasil você tem o CPA 20 para atender, né? Ou no selo do PQL. Aqui todas as pessoas precisam ter, se elas quiserem falar com você sobre investimento, precisa ter o Series 7. Então quando for falar com alguém, pede o CRD number. Qual que é o seu CRD? Aí você entra no site, ou pega o nome da pessoa, você entra lá no site do FINRA e vê se esse nome está lá. Agora, não é porque a gente é uma corretora americana que as outras regulações do mundo não precisam ser atendidas. Tá? Então, se a gente está aqui nos Estados Unidos, você, por exemplo, o nosso cliente falou, você está aí no Brasil, você tem um regulador brasileiro. Não adianta você ser uma instituição financeira americana e falar, regulador, no nosso caso aqui, regulador brasileiro, quero que você vá para... Não vou respeitar o que você vai falar. Não, você tem que respeitar. E o que a regulação brasileira diz? Você, para fazer uma oferta de serviço, para você falar, vem aqui, investe com a gente, esse marketing, falar português, né, você precisa ou estar autorizado, ou seja, ser dono de uma corretora aí no Brasil, ou contratar uma delas. Tem um negócio, que acho que quem quiser se aprofundar mais pode ver, ela é a é o parecer de orientação da CVM número 33, que ele fala basicamente disso. Como é que uma corretora americana fala com um brasileiro? Fala em português. Né? Se ela quiser ir até você e se apresentar, ela precisa contratar uma instituição financeira regulada no Brasil. No nosso caso, a gente tem uma parceria com a Vitrio,
que ela intermedia, ela é nossa responsável pelo nosso marketing, né? Acho que saiu algumas matérias no jornal recentemente. Sem isso, você não pode falar português. Sem isso, você não pode ir até o cliente. Você precisa ser reativo. Então, imagina assim, pô, sei lá, tem corretoras que eu acho super legais, tipo Schwab, né? Se você quiser abrir uma conta nela, você tem que ir até a Schwab. Você tem que ir até isso, não ela ir até você. Então, até a gente, esses arranjos regulatórios ficarem de pé, a Avenue era reativa. As pessoas precisariam vir até nós para nos comunicar. Depois disso, a gente fica mais, a gente pode conversar em português, enfim. De novo, são vários reguladores, né? Você não pode ignorar, você não pode só olhar para o regulador americano, você tem que olhar para o seu também, dado que você mora aí. Além disso, existe um monte de outras coisas que parecem que não são importantes, mas são muito, muito importantes. Para você mandar dinheiro para fora, você passa pela regulação do Banco Central, né? Então, o Banco Central diz assim, cada uma das suas transações, para finalidade de investimento, não importa o valor. E é isso que é importante. Às vezes as pessoas acham, menos de 3 mil dólares eu não preciso registrar. Precisa registrar cada uma das suas transações. Então, toda vez que você for fazer uma remessa para o exterior, você precisa exigir um contrato de câmbio no seu nome, né? Que está registrado, recolheu o imposto e foi informado lá no Banco Central. Sem isso, é como se quase, não é tecnicamente isso, mas é como se tivesse mandado dinheiro para fora sem registro, tá? Então, faz parte dessa segurança. Quero dizer o quê? Vai abrir uma conta numa corretora, veja se ela é FINRA e SIPC. Veja se os funcionários dela, que falam contigo sobre investimento, têm Series 7. Veja se os câmbios que você está fazendo estão sendo registrados no Banco Central. E veja se você foi impactado por algum marketing, né, qual que é a relação dessa empresa, como que ela fez isso no Brasil? Quem é o responsável por essa comunicação no país? Que tem que ser uma DTVM ou uma corretora de valores. Então, com essas precauções, você vai seguro no investimento, tá? Além, obviamente, de entender quais são os seus direitos, quais são as seguranças. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o SIPC, né? Ele é como se fosse um FGC de corretor, né? E assim, ele protege os clientes até 500 mil dólares. Só que a partir de grana, o saldo até 250 mil. Tá? Então imagina assim, custódia sumiu, explodiu, Madoff, né? Vamos usar esse exemplo. Os clientes que eram lá do Madoff foram para trás e até 500 mil foram cobertos. Tá? Então um pouquinho da segurança que você tem aqui. Show de bola. Acho que isso é uma coisa fundamental, principalmente para o brasileiro que quer começar a investir, principalmente no exterior, né? É um mercado que ele não conhece e tudo mais. Putz, que segurança que tem. Então, eu acho que é um ponto bem legal que nós falamos aqui. Mas, Li, eu queria falar com você um pouquinho sobre taxas, né? Como que funciona essa questão de taxas aí na Avenue? Paga para abrir conta? Paga para ter custódia? Como que funciona? Não, assim, a gente não tem mínimos para abrir conta, não cobra custódia. O que a gente cobra aqui na Avenue é corretagem, né? Então, a gente tem duas fontes de receita. Então, quando você abre a conta, a gente cobra para ordens até 1.000 dólares, a gente cobra 2,50, né? E dentro disso, vem embutido todos os nossos serviços. Então, assim, cotações online. Aliás, tem umas diferenças entre o mercado brasileiro e americano que são bons de prestar atenção. Corretagem online não é uma coisa comum aqui, realmente é paga, né? Então, quando você vai abrir uma conta ou corretora, vê se a corretagem, se a cotação, falei corretagem, vê se a cotação é online, porque geralmente elas vêm com delay de 15 minutos. Como a gente entende que isso é cultural aí do público da região brasileira e da América Latina como um todo também, nossa cotação é grátis, é online para todos os clientes. Então, vem embutido nessa corretagem de 2,50 até 1.000 dólares, até 2.000 dólares 5 e acima disso 10 dólares. Todo o trabalho de imposto de renda já calculado para os nossos clientes. Parte do acesso, de novo, além de segurança regulatória, sistemas, preço, também é facilidade, né? Então, calcular imposto de renda aqui nos Estados Unidos é um inferno, cara. O cálculo e declarar para a Receita Brasileira. O cálculo é super sofisticado, porque você tem que saber a cotação do dólar de entrada, se o dinheiro já estava aqui nos Estados Unidos, qual o preço da compra da ação, ganho de capital, traz para real, calcula para dólar. Enfim, o que a gente faz para os nossos clientes é calcular tudo, né? A gente calcula tudo e dá um relatório mastigadinho para só ir lá no Carnê-Leão, no GCAP e fazer suas declarações. Então, de novo, faz parte do acesso, né? Como a gente oferece esse... então essa é a nossa receita de corretagem, depois a gente tem uma receita nas nossas operações de câmbio. A gente não cobra nenhum mínimo para fazer câmbio.
Geralmente câmbio é uma operação que tem um custo fixo, né? Você paga, sei lá, X reais para o teu banco lá. Tipo, eu tinha uma conta no bancão, eu pagava R$ 70 de mínimo e depois um IOF, né, de 0,38 no caso de investimentos, e mais os spreads de câmbio. Então, a gente tem um banco parceiro que é o BEX, né, é um banco super legal, são super parceiros nossos, acho que talvez seja o maior banco de câmbio hoje do país. Eles fazem todos os câmbios. Quando você compra Spotify, Alibaba, Airbnb, você está usando os serviços do BEX. Né? Então, um banco super automatizado, um super parceiro. Então, quando você manda dinheiro para a gente, você está usando esses rails, né, esses sistemas do BEX, que recolhe spread e depois ele também repassa um pedaço para a gente. Então, nossas receitas ficam nesses dois. E mais nada. E mais nada. E dentro disso vem embutido todos os serviços que a gente presta, né? Todas essas facilidades. Show de bola. Eu acho que isso é tudo muito bom e uma das coisas boas que, enfim, além da Avenue, quer trazer o acesso ao mercado americano, nós aqui do Trademap também. Então, é possível vincular o Trademap, a Avenue com o Multibroker Trademap, então você consegue tanto pelo seu celular como também pelo computador enviar ordens pela Avenue, tá bom? Então isso é bem tranquilo, por aqui mesmo você consegue fazer pelo site. E outra coisa, né? No nosso site, deixa eu até virar aqui para mostrar para o pessoal, é possível criar listas aqui para vocês terem real-time a cotação dos ativos e além disso, né? Putz, eu quero saber a Microsoft, por exemplo, os dados dela, fundamentalistas. Putz, você tem todas as informações aqui para analisar, ver dividend yield, ver a questão de cotação. Então, tem muita coisa aqui que você pode analisar dessas empresas. Então, não adianta, de certo modo, você ter o acesso a esses ativos, mas não ter um lugar para consolidar isso daí, para que você consiga ter as cotações em real time e poder mandar essas ordens. Então, quando a gente consegue, de certo modo, linkar o que a Avenue consegue prover, que é o acesso, ou seja, você, investidor, conseguir acessar esses produtos, mas você tem do nosso lado aqui, do Trademap, trazendo a cotação em real time, trazendo as informações desses ativos. E se quiser também usar o próprio Trademap, seja no web ou seja no mobile, para mandar suas ordens e acompanhar sua custódia em real time, é que, enfim, como eu estou aqui de home office, né, a gente não está na Vale Mob, eu estou sem outro celular, mas é possível você acompanhar em real time a sua custódia da Avenue pelo Trademap. E você vê lá o seu saldo atual, o quanto que valeu no dia, o quanto que você tem em conta, enfim, acho que tudo isso acaba ajudando vocês aí nesse link, né? Tanto para investir aqui no Brasil, com outras corretoras aqui, mas para quem quer no exterior também, nós temos esse link aí com o Multibroker através da Avenue. E Rodolfo, cara, a gente sempre foi muito fã do Trademap, da Valimov, da turma, tem um relacionamento muito antigo. Eu acho que isso também faz parte do que a gente fala do acesso, né? Você conseguir entender como que é o mercado financeiro internacional sem ter que mudar o seu jeito de ser. Né? Então, como é que a gente faz um cadastro parecido com um cadastro que você é acostumado aí? Como é que a gente roteia uma ordem de uma forma parecida com você roteia por aí? E como é que a gente não exige que você mude os seus instrumentos? Então, o Trademap, as pessoas adotam, adoram, gostam de acompanhar por lá. Faz todo sentido que elas possam acessar os nossos serviços através desse parceiro maravilhoso que é o Trademap para a gente. Então, só tem a crescer. A gente já tem essas features, foi o nosso primeiro parceiro e vamos fazer mais e mais e mais e mais. Com certeza, acho que essa é a ideia, é trazer esse acesso para vocês, tanto a Avenue quanto nós aqui do próprio Trademap, e nós, principalmente, em um lugar só, vocês terem acesso a tudo. Então, putz, se no mesmo lugar você conseguir ter cotação, você conseguir ter informações da empresa, conseguir mandar a ordem, putz, acho que esse é o melhor do mundo para nós investidores. E até ali, eu queria até fazer aqui um parêntese, né? Então, você começou aí lá em 97, agora a gente está em 2020 e eu acho que de lá para cá a gente já passou por muita coisa no mercado, né? A gente passou pela bolha do .com, a gente passou por 11 de setembro, a gente passou pelo subprime, estamos passando agora pelo coronavírus e eu queria saber de você, né? Que lição que essa crise atual está passando para você? Né? O que você está vendo de diferente nessa crise e talvez principalmente essa questão dos ativos dolarizados aí, acho que ressaltou um pouco da importância dele, né? Dessa questão do flight to quality que nós falamos um pouco. A gente, assim, eu vivi algumas crises já, né? E como empresário também. Só que eu talvez vivi a crise, sei lá, da Ásia, 2001, depois 2008, mais jovem.
né? Não tão em outro momento da vida, né? Talvez a de 2008 não tão mais assim, mas essa daqui, eu acho que com um pouco mais de maturidade, o que a gente vê é, cara, aqui as reações do público geralmente são as mesmas, né? Num movimento de choque, todo mundo congela e não faz nada, né? E depois tenta sempre uma tentativa de recuperação muito, muito grande. Então, e é engraçado que eu escutei muito mais a palavra oportunidade depois de crise do que de segurança, né? Então tem um pouquinho, essa é um pouquinho de diferença entre mercados mais maduros e menos maduros. Eu estou passando pela primeira vez na minha vida uma crise aqui no sistema financeiro americano, ou seja, imerso dentro, assim, ou cercado por pessoas que vivem aqui há muito tempo. E é engraçado que a percepção do pós-crise é diferente, né? Não é mais assim, tipo, como a atitude, eu vi assim, é muito diferente. Então não é, pô, se eu perdi num ativo, deixa eu tentar reformular. Quando a gente está nas outras crises, e assim, e não só em crise, mas geralmente quando tem uma queda no ativo, é muito comum que o investidor pense assim, pô, eu perdi na ação A, vou recuperar na ação A, né? Eu perdi no papel B, no fundo A, mas esse fundo ele vai voltar, né? Então assim, o que a gente tem que começar a entender é que a crise chacoalha tudo, cara. Ela muda o cenário. O que estava antes vai ser diferente depois. Se a sua economia, a sua empresa que você adora, estava muito bem, às vezes ela pode estar até melhor no pós-crise, mas você tem que reanalisar tudo. Na minha visão, essa é uma crise, muito da crise do... Assim, a gente vai sair com mais desigualdade, né? Porque ela é uma crise que pega o pobre, né? Ela pega os que têm pouco caixa. Só que você tem que pensar isso, Rodolfo, em todas as dimensões. Você tem que pensar na dimensão de uma pessoa, na dimensão de uma empresa mais rica ou mais pobre, uma pessoa mais rica ou mais pobre, de uma região, de um país, né? Então, ela vai gerar desigualdade, na minha leitura, em todas essas dimensões. As pessoas que eram mais pobres vão sair mais fragilizadas, precisam ser mais protegidas, né? As empresas que têm mais caixa, as mais ricas, vão nadar de braçada nesse pós-crise, né? Os países mais capazes de se proteger ou de distribuir para a população vão sair mais fortalecidos, enquanto os países mais frágeis vão ficar com muito mais problema. Então, eu acho que o que a gente tem que começar a analisar, e aí essa é a minha diferença de 2008 para 2020, é enxergar isso, né? Acho que em 2008 eu estava na torcida, eu perdi muito em Petro, perdi na Petro, vou ganhar na Petro. Demorou 20 anos, sei lá, 10 anos depois. Mas o que eu vejo agora aqui, assim, e aí, de novo, por estar nesse ambiente de mais maturidade, sociedade aqui é muito mais maduro do ponto de vista de investimento, é uma leitura, todo mundo querendo entender, pô, ok, eu continuo amando a minha empresa, mas será que eu deveria continuar com a mesma exposição nela? Porque o cenário mudou, né? Será que essa indústria onde eu estou investindo vai ser a melhor? Pô, sei lá, você estava numa indústria de entretenimento, sei lá, será que essa vai ser a melhor? Você deve se realocar. Agora, de novo, tudo isso em pessoas, na dimensão de empresas, na dimensão de indústrias, de regiões e de países. Então, o que eu acho que as pessoas precisam começar a entender agora é, ok, será que, de novo, para mim é parcela de risco, né? As ações que caíram mais, será que essa parcela de risco se recupera onde melhor? Em qual região, em qual indústria, em qual empresa? Será que essa empresa está no Brasil ou será que ela está na Europa? Né? Será que está na Ásia ou será que está aqui nos Estados Unidos? Né? Então, acho que é essa a visão que as pessoas precisam ter, né? E eu acho que, e é uma leitura que eu faço, né, de 97 até 3 anos atrás, quando mudei para cá, eu nunca olhei para fora do Brasil. Eu sempre me senti como o Brasil, assim, do ponto de vista de investimento, fosse o mundo para mim, né? Obviamente, os benchmarks aqui fora, tecnologia, mas do ponto de vista de investimento era só o Brasil e acabou, né? Para mim, falasse investimento no exterior é uma maluquice, né? Você nem cogitava. E aí, quando você começa a descobrir que, pô, você tem todas essas possibilidades à sua mão e que lhe foi negado o acesso, você começa a ficar meio, né, tipo, surpreso com a visão de que, pô, de repente, todo esse lugar gigante que eu achava que chamava Brasil, né, pô, é ridículo de pequeno, do ponto de vista de investimento. Então, acho que se você for perguntar assim, qual que é a grande diferença para mim das crises anteriores para essa, é mais de uma visão global que eu tenho, né? Então eu vejo hoje assim, algumas operações, algumas carteiras que eu tinha aí no Brasil, algumas posições, pô, que algumas eu estou aumentando,
Falou, pô, vai voltar com força. Mas a grande maioria tem optado por fazer uma releitura do qual o risco, né? No geral, eu acho que a recuperação nas economias mais maduras vai acontecer de forma muito mais importante porque são economias mais ricas. E essa é uma crise que pega o pobre em, de novo, todas as dimensões. E até mesmo queda, né? A gente viu aí o S&P 500 caindo algo em torno de 30, enquanto o índice Bovespa caiu em torno de 50, no ponto mais agudo dessa correção que nós tivemos. Então, eu acho que isso é bem legal. E até complementando uma função bem legal que eu esqueci de falar, aquela hora que a gente mostrou o Trade Map, que é o screener aqui de ações, né? Então, nós temos aqui quase 6 mil empresas americanas que estão listadas aqui. Então, muitas das vezes, sei lá, eu quero buscar alguma empresa de algum setor específico aqui. Você falou de Petrobras, né? Vamos pegar uma aqui de petróleo, gás e biocombustível. Então, ele vai trazer aqui inúmeras empresas como a ExxonMobil, a Chevron e tantas outras aqui. E claro, putz, eu quero saber mais sobre a ExxonMobil. Beleza, é só clicar em cima dela, vai trazer aqui as informações. Então, por mais que você não conheça muito do mercado americano, meio que não tem desculpa, porque você pode usar o nosso screener para exatamente traquear o setor que você quer atuar e em cima do setor você vê as possibilidades. Porque às vezes você conhece um pouco mais quando você viaja para fora, né? Então, ao invés de você ver posto BR igual você daqui no Brasil, você vai ver algum Chevron, ExxonMobil e tudo mais. Mas também, já que não está dando para viajar agora, se quiser navegar aqui pelo Trade Map, tem essa opção. E Rodolfo, isso é maravilhoso. Sabe que no passado, esse tipo de informação é só na mesa institucional para muito pouca gente. Muito pouca gente. E hoje aí, na mão de todo mundo, você dá uma delícia ver isso. Vocês dão um super orgulho de que vocês estão fazendo. Total. E Li, acho que as pessoas ficavam um pouco reticentes de investir no exterior quando o dólar estava lá em R$ 4. Aí ele deu uma subida para 4,40, pessoal, não, acho que o dólar está caro, né? Aí agora ele está 5,30 ali aproximadamente e a galera está achando caro ainda. Então, talvez seja uma pergunta aqui de muitos, né? Será que é o momento de investir no dólar ou será que a gente espera ele cair? Enfim, eu acho que aquelas pessoas que tentaram prever para onde vai o dólar, eles se deram mal, mas eu queria saber um pouquinho de você Cara, sobre essa questão. Eu acho que esse negócio de prever o dólar não é tão difícil, cara. Ó, eu tenho 40 anos. Fiz agora em dezembro passado. Na minha idade adulta, o dólar fez um movimento só. Para cima, né? Então, sei lá, eu vi muito poucas vezes falando, não, o dólar tá barato. Ele sempre tá cada vez mais caro. Sei lá, né? Mas enfim, brincadeira à parte, eu acho que assim, o que você tem que ver não é mais preço de dólar, né? É a sua distribuição de alocação. Então, não dá para você estar mais zero diversificado internacionalmente. Tá? Então, você precisa ter... eu acho que todo mundo tem que olhar para a sua própria vida e falar, cara, quanto que eu sou dolarizado? Então, pensa primeiro nessa parte de preservação de capital. Né? Agora, vocês estão chamando aí no Brasil de reserva de segurança, né? Pensa assim, nessa sua parte, reserva de emergência, essa sua preservação. Aquilo que não pode dar errado na sua vida. Né? Então, olha em volta e fala assim, quanto que da tua vida está em dólar? Né? Assim, e esquece, não precisa nem ser o clichê do seu celular, tá? Começa a olhar o que você bebe, o que você come, né? A roupa que você usa e a estrutura do seu gasto. Se for 10% que você acha que é dólar, se for 20% que você acha que é dólar, se for 30%, é a quantidade de dinheiro que você deveria ter aqui fora em ativos seguros. Começa por aí, começa do básico. E você sempre precisa disso. E aí você vai rebalanceando, tá? Ah, mas agora tá caro, tá 5. Cara, sempre vai estar caro. Né? Quem não lembra do dólar a 2, assim, pô, lembro, nem todo mundo lembra, mas alguns anos atrás, dólar a 2, a gente vinha aqui para os Estados Unidos, pô, era uma delícia, cara, porque o nosso poder de compra era tão grande, tão grande, tão grande, só que naquele momento ninguém fez esse balanceamento. Né? Então aí o dólar escapou, hoje o nosso poder de compra é muito baixo, se você tiver em reais. Pensa que você vai na Disney, uma Coca-Cola custa $7. Né? Faz a conta. Né? Imagina, você vai gastar quase R$ 40 num refrigerante, é dolorido. Então o que você precisa fazer é sempre ter essa exposição e começar o quanto antes. Ah, pô, não vou começar direto com os 30% que eu tenho, não, começa com 1, mas vai crescendo, entendeu? E eu acho que assim, tentar achar que você vai acertar o dólar, esperar o dólar voltar para o seu preço, ele nunca acontece. Eu mudei para cá e eu passei 3 anos fazendo esse movimento. Né? Hoje já tenho quase tudo aqui.
pouco aí das minhas reservas. Mas a cada apertada de botão que eu dava para fazer o câmbio, né, alguma coisa dói, é difícil fazer esse movimento, é real, né, mas você precisa fazer, porque você precisa fazer nessa sua alocação. Hoje em dia, o meu gasto da minha família é 100% em dólar, né, então minha reserva está aqui. Né. Agora, o que engana? Pô, eu não moro aí nos Estados Unidos, eu moro aqui em Jacarepaguá. Né? Cara, tua vida está em dólar também, cara. Se você morasse no Vietnã, ia estar em dólar também. Se você morasse no sul da Itália, também ia estar em dólar. Então é um pouco disso que as pessoas precisam entender nesse mundo globalizado. Seu custo está em dólar e tua receita está em real. Né? Então, pelo menos, a sua preservação tem que estar em dólar. Então, acho que essa é um pouco da reflexão que a gente propõe. Sensacional. E eu acho que o principal também é as pessoas terem ciência que você não precisa virar a chave e do nada migrar 20% do seu patrimônio lá para fora. Não, acho que você pode fazer de forma gradual, né? Se você faz aportes mensais, putz, tenta fazer um pouco lá fora, porque na média você pode converter um pouco a 5,30 agora. Aí pode ser que dólar caia um pouco, vai lá para 5, pode ser que caia para 4,50, pode ser que suba para 5, mas na média você vai estar bem, porque você vai se expondo aos poucos e isso vai te ajudar. E aquela coisa, né? É uma moeda forte, isso pode trazer uma proteção em meio a um cenário de crise aí que a gente vem enfrentar, né? Porque olha o Brasil, a gente tem uma taxa de juros aí mais baixa e, queira ou não, ele pode sofrer muito mais do que uma economia maior como a dos Estados Unidos. Então o dólar ele pode estressar mais, como ele estressou bastante na crise de 2008, né? E o dólar, e assim, investimentos aqui, eles são um pouco resilientes também, né? Porque o dólar, se você for comparar com bolsa, né, no Brasil ele é meio que... É que agora, nesse movimento, não, tá? Bolsa sobe, bolsa cai, dólar sobe também. Né? Mas geralmente em ambientes mais... Quando você tem uma economia indo melhor, o dólar cai. Né? E quando você tem uma economia pior, o dólar sobe. Né? Isso, pelo menos a minha vida inteira eu vi uma correlação bem presente nisso. Então, no final, você tem um pouco desse hedge natural. Pensa que quem veio para cá, sei lá, 3 meses atrás, comprou S&P, né, tomou toda esta queda do S&P que foi anulada pela alta do dólar, não é? Então, ele tem toda essa proteção também, né, no ponto de vista das correlações. Então, você tem que, talvez, começar a entender o mercado americano não só como oportunidade, mas fundamentalmente como preservação de capital. Na hora que você começa a entender isso, o preço do dólar começa a mudar bem. Tá? Ele começa a... Você já está gastando em dólar, você só está desredeado. É isso que tem que entender. Sim, mas acho que isso faz muito sentido. O ano passado eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo em Miami, fui para Nova York e eu senti isso na pele. Até quando eu voltei aqui para o Brasil, eu comecei a comprar mensalmente aí e me expor a dólar, né? Porque eu vi essa importância de estar exposto a dólar e tudo mais e eu acho que isso é fundamental. E até, enfim, para quem quer entender um pouco mais sobre isso, eu fiz recentemente uma live com o Will Castro. Ele é um cara sensacional e eu acho que o trabalho que ele faz aí com o podcast, com o Bom Dia USA também é bem interessante para informar as pessoas de forma global, né? Porque às vezes a gente fica olhando muito para a notícia aqui, Brasil e tudo mais, e foca só aqui, mas eu acho que ter uma ótica mais global também é bem interessante para o investidor, né? Não tem dúvida. Agora, este move de sair para o exterior, né, a de primeira diversificação, ela precisa ser uma diversificação pensada, né? A gente tem uma percepção de que tudo que tem aqui nos Estados Unidos é bom, né? Não é assim. Tem muita coisa ruim, né? Tem empresas boas, tem empresas horríveis. Tem corretoras ótimas, queremos nos comportar como uma corretora ótima, tem corretoras horríveis. Tem corretoras de milhares de clientes que são nossos benchmarks. Por exemplo, tem uma corretora que eu me espelho muito, que é a TD, né? Pô, passei anos como cliente delas, acho que a gente tem muito para trabalhar para chegar assim, perto do que esses caras fazem, a gente gosta muito deles, mas eles são desenhados para outra coisa. Então, como é que a gente constrói a Avenue para o brasileiro, para o latino, para quem não mora aqui, conseguir ter um acesso legal, bacana, confortável, com preços adequados, mas fundamentalmente seguro, cara, né? Saindo não dá certo. Então, e o que é um acesso seguro para mim? Pô, você conseguir ter conteúdo decente, né, feito por um cara tipo o Will, né, que conhece muito bem o mercado, sabe? Porque não adianta também falar, se a gente vai falar com você que mora aí no Brasil, né, não adianta a gente falar de yield aqui sem ter a perspectiva do CDI, não é?
Não adianta a gente falar da inflação daqui sem entender como que é a estrutura da inflação da tua vida aí. Então, a gente ter esse tipo de conhecimento ajuda. Ter conhecimento de base, pô, como é que funciona a estrutura de impostos, de imposto no Brasil, né? O que a gente precisa coletar, facilitar a tua vida aí? Porque senão você faz este move para cá e no final você arruma um problemão para sua vida, né? Então, como é que você manda o dinheiro para cá, né? Suas operações de câmbio estão devidamente registradas no seu nome. Então, tudo isso, né, coloca a gente como se entende como um cara, que a Evelyn é uma corretora super legal para quem quer fazer esse primeiro acesso. A gente vai cuidar de você muito bem, entendendo que, cara, embora você tenha muita experiência no sistema financeiro doméstico do teu país, no Brasil, aqui você tem muito pouco, né? Então a gente vai, na sua perspectiva, te ajudar a caminhar para cá e entender para cá e também te ajudar a preservar esse seu capital aqui da maneira mais correta de todas. Show de bola. Bom, Li, a gente está caminhando aqui para o fim, em 4 minutos o Instagram derruba a gente. Sim, acho que quando a gente fala daquilo que a gente gosta, o tempo passa rapidinho. Bom, eu queria agradecer pelo seu tempo, por falar sobre investimentos no exterior. Eu acho que é muito importante falar sobre isso e principalmente dar uma outra ótica para os investidores, que, enfim, são majoritariamente aqui brasileiros que estão nos acompanhando, sobre a importância de pensar, né? Não precisa necessariamente investir, mas pense no mercado americano e isso pode te ajudar muito como investidor, tanto que nós aqui da própria Trademap gostamos e mostramos cotação e informações de ativos brasileiros, mas também de ativos americanos, exatamente porque acreditamos que faz sentido você como investidor pensar nisso. Então, obrigado pelo seu tempo, Li. Não, eu que agradeço os amigos do Trademap, sabe como a gente gosta demais de você, de tantos anos, né? Desculpa, eu falo mal pra caramba aqui, não sou muito de live, tô aprendendo aqui a pilotar, mas, cara, queria deixar nossas portas abertas para tudo que vocês precisarem. Os usuários do Trademap são super bem-vindos. A gente está tentando fazer um trabalho legal, honesto, direcionado, bacana, para ajudar vocês a ganharem o mundo dos investimentos. Show de bola. Bom, para o pessoal que está perguntando, a live ela vai ficar salva, tá? Ela vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Trademap por 24 horas. E galera, se vocês viram valor nessa live e acham que faz sentido compartilhar, tira um print aqui dessa live, marca o Trademap, marca o Instagram do Li também, porque a gente vai repostar nos stories para que as pessoas consigam acessar essa live, tá bom? Então, Li, muito obrigado. A todos que assistiram aqui, muito obrigado também. Tchau, tchau. Valeu.